Soltar aí. Quem é Jesus para você? Por quê? Porque o Espírito Santo, se eu perguntar, nós vamos nos apresentar da seguinte forma: mover, fogo, unção, graça e presença, não é? Olha, o fogo, a chama, nós estamos vivendo essa questão da chama do Espírito Santo. Puxa, que mover, olha, o culto foi uma bênção. O que aconteceu? Não caiu dois para lá, o outro foi curado para cá. Um grande mover aconteceu. Aí, quinta-feira, a gente abre a oportunidade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu recebi uma grande bênção. Eu estava precisando que minha faculdade fosse paga e caiu o dinheiro na minha conta, aleluia. Irmãos, eu estava num emprego e saí desse emprego e fui por outro, e lá aconteceu, glória a Deus. Irmãos, eu estava com enfermidade, eu estava com tumor, eu estava com um caroço, eu estava com isso, eu estava com aquilo. O Espírito Santo veio e fez o amor. O Espírito Santo, ele está mais do que apresentado para a gente, sim ou não? E nós estamos, o pastor prega sempre diferente disso, mas nós estamos na expectativa do grande avivamento, amém? Vocês ouvem isso? Eu digo que o avivamento já chegou, mas não, o avivamento vai vir. Um grande e último mover está para acontecer, e ele está soltando as fagulhas. Mas vocês já pararam para pensar que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela é construída por uma trindade. Tudo isto acontece porque Deus é Pai. Eu não posso viver e desfrutar dessa presença do Espírito sem compreender o que está envolvido nisso. E talvez aí há uma falha de caráter espiritual em mim e em nós, de que nós temos sempre queremos viver aquilo que está no momento, e nós não conseguimos enxergar uma estrutura que vem por detrás disso. Isto aqui tudo existe, nós estamos reunidos cultuando. Culturalmente há uma diferença muito grande de como eram os cultos lá no passado, mas enfim, a cultura nos leva para sentarmos dessa forma que estamos e cultuarmos. E nós estamos falando do que, irmã Maria? Nós estamos falando que isso aqui não é culto. Culto é a tua casa, culto é o teu secreto. Inclusive, quando a gente fala de culto é o teu secreto, Reginaldo, não é o Espírito Santo que você vai falar, é com Jesus que você vai conversar. Porque você não vai ficar lá sozinho. Porque dificilmente, se eu perguntar, não precisa manifestar. Qual de vocês que faz, como dizia a minha avó, e faz um trupé na sua oração particular com Deus? Qual de nós que estamos aqui? Sabe o que é trupé? Quem não sabe o que é trupé? Aquela barulheira, pula, cai, levanta, sai rolando no chão, fala em língua. Qual de vocês faz isso em casa? Ninguém faz. É um tempo mais suave, não é? É uma coisa mais intimista, não é? Mas é uma coisa com razão. Ali está a razão. E a gente tem trabalhado muito o Espírito Santo como emoção, e ele não é uma emoção. Isso é muito perigoso, porque nós trabalhamos com o Espírito Santo na área da emoção, e emoção, gente, uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste. Emoção é um negócio interessante. Se eu falar 3 palavras aqui que mexa com você em alguma área que você não gosta, a mensagem acabou, você não ouve mais. Isso é o campo das emoções. Jesus não é uma emoção. Então Deus é o Pai. Ele criou, Ele fez. E para que nós estivéssemos aqui e recebêssemos o Espírito Santo, é necessário que Jesus apareça nessa história. E nós estamos amando muito ao Espírito Santo. Nós estamos gostando muito do Espírito Santo. Mas nós estamos deixando Jesus de lado. E nessa história, o Espírito Santo nessa história só é possível se passar por Jesus. É Ele que é a chave, é Ele que é a ponte para que a gente chegue a essa presença do Espírito Santo. Note que Jesus é todo um processo. O Espírito Santo só aparece. A primeira vez que o Espírito Santo aparece, e nós fazemos uma relação disso, pastor. Cadê ele? Sabe quando é? Quando Jesus é batizado. A Bíblia diz que aparece uma pomba, e nós relacionamos essa pomba com o Espírito Santo. Já leram isso? Já ouviram isso? Já viram isso na rede Record de televisão? Porque
Porque muitos de nós conhecem a Bíblia pela Rede Record TV, graças a Deus pela Rede Record, né? Eu, pelo menos, a gente lê a Bíblia pelos filmes lá que eles fazem. Estava falando, só abrindo um parênteses, deu muita risada esse dia. Vezete, que moda chique e atual desse pessoal que está no deserto. Vocês viram? Um negócio que está passando agora, não sei se é Moisés, o que é. Dá uma olhada. É roupa atualíssima. As irmãs estão todas usando as roupas do deserto. Chique, deve estar tudo no shopping já. Cada roupa de linho, cada penteado, cada laque, como é que chama aquele negócio que passa na boca? O outro depois do batom? Como é que é? Vocês sabem, vai vir escondendo que vocês usam, suas mentirosas. Gloss. Hã? Alguém fala português? Gloss. Tem gloss. Cílios postiços. Tudo no deserto, Arnaldo. Pessoal saindo do Egito, indo para a terra prometida, de gloss, de salto desse tamanho, cabelo arrumado, sabe que eu fico olhando, rapaz, eu queria um deserto desse para mim. Assiste lá. O dia que eu estou descansando, eu tiro um dia de descanso, aí eu fico deitado no sofá, Lisete no outro, aí a gente fica assistindo aquele gotijo, aquele desorientado. Ele é crente, então a gente assiste ele, né, para descansar. Aí termina, ele faz aquela palhaçada, ele termina aí entra direto assim a novela, que é onde muitos dos irmãos lê a Bíblia ali. E aí já começa aquela mulher toda cheia de pó, no tempo da minha mãe chamava de blush. A minha mãe tinha um esponja desse tamanho, batia no negócio, ele fazia assim, ó. Aquele pó subia assim, ó. É blush, não é blush não. É blush. Aqueles negócios tudo muito louco lá. É assim que a gente conhece a palavra, a gente tem que tomar cuidado. Na Barbie? Os irmãos, vocês estão assistindo a Barbie, irmão? Deixa eu voltar para a palavra. Ficar quieto, sei de nada. Então, queridos, só abrindo outro parênteses, fechando esse parênteses, abrindo outro. A questão da Barbie, sabe por que eu não vou falar nada aqui em cima do púlpito? Que vocês conhecem a palavra e eu estou pregando sobre Jesus. Pregando sobre Jesus, vocês conhecem a Barbie. Agora, ontem eu falei sério numa igreja que eu estava para os obreiros. Toma cuidado, porque quem já teve uma Barbie aqui, levanta a mão na boa. Quem já teve uma Barbie, levanta a mão quem já teve. Só os homens que tiveram Barbie, por favor, não levanta a mão, que eu quero ter problema com vocês. Não. Marra ela, gente, ela está demais hoje aí. Amordaça ela lá que ela não vai deixar eu pregar, não. Quem já teve uma Barbie, levanta a mão. A senhora nunca teve, irmã? Sua mãe não deu uma Barbie para a senhora? A sua era aquela sabugo de milho? Era. Mas já era a Barbie daquele tempo, era o que tinha. Então a gente precisa... Senhora? Boneca de pano, a Emília. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque estão execrando a Barbie. A Barbie não é culpada de nada disso. Quem teve Barbie, levantou. Levanta a mão aí. Deixa eu ver as idades um pouco mais. Vai ser tudo novo. Mais novo. Cadê o pessoal mais velho que teve Barbie? Quem? A senhora teve Barbie, irmã? É mais construída pela experiência dos anos. Ficou bom assim? Para não chamar de mais velha? Eu acho que da galera que levantou a mão, a irmã tem um pouquinho mais de idade. Quem era essa Barbie? Só para a gente voltar para a palavra. Quem era essa Barbie? Meiga, bonita, charmosa, não era? Não. Isso. Era uma boneca. Como é que os pais, as mães ensinavam as suas filhas a cuidar das crianças? Quantos de nós não fomos... vocês, né? Eu fui de um outro jeito, mas eu cuidei muito de criança. Era através de uma boneca, não era? Então, essa memória ela não pode ser apagada. Não pode apagar essa memória que a irmã tem. A irmã já... Você viu como é que ela mesma já fez? Ela já falou da memória afetiva dela e ela já cortou para explicar. Ó, só que hoje, veja bem, hoje estão fazendo... Não, irmã, tua memória afetiva com a Barbie é a mesma. Pegaram a Barbie por causa da memória de vocês. Olha lá. Eu disse ontem para os pastores, a gente precisa ter inteligência. Teve um que ficou bravo olhando para a minha cara com um cara feio. Eu disse para a gente precisa pensar. O apóstolo Paulo disse que a gente tem que renovar a nossa inteligência, Luiz. Porque aqui que está o segredo. Pegar então um instrumento que remete a algo bonito, carinhoso, não sei o quê, a Barbie e o Ken, e pegar uma agenda e enfiaram na Barbie.
O Ken não é o Ken. A Barbie não sabe quem é. E aí a gente fica, que é pecado, pecado, pecado. Pecado é a gente, maior pecado, sabe qual que é? É a gente falar daquilo que a gente não conhece, sem conhecer. Amém? Está claro, Rebeca? Dá para entender o que eu estou falando? Pastor, o senhor está dizendo que tem que ver a Barbie? De jeito nenhum. Porque se você sabe que eles estão fazendo uma apologia, é a mesma coisa que você está na banca de fumo, né? Ali na boa, ali e tal. Não, eu não estou usando droga. Mas eu estou aqui, estou junto com o pessoal aqui, estou aqui batendo um papo. Você está no evangelismo? Não, eu estou aqui num papo normal. Aí o camarada pega um saquinho e fala assim, segura para mim só um minutinho, enquanto eu vou pegar o troco para o outro cara, a polícia chega e nós está com o saquinho na mão. Você vai preso junto com ele. Pastor Elisete quase fez eu ser presa, eu volto para a mensagem. Quase fui preso semana passada por causa da dona Elisete. E a culpa é da dona Rita. Foi a senhora que usou minha droga. Compro um saco de suspiro, aqueles piquititinhos, sabe aquele suspirinho branquinho, pequenininho? E estou fazendo arte, manja. Fazendo arte, comendo suspiro. Meu como, de vez em quando eu faço umas artes. Aí comendo suspiro, tá para lá e para cá, e tal, e ficou um pouquinho. Eu não sei onde que nós fomos, a dona Elisete pegou, comeu e colocou no câmbio do carro ali, na marcha do carro. Aí o domingo que eu tomei café com a irmã Rita, lembra? Foi domingo retrasado. Terminou, falei, eu vou levar a senhora em casa. Ela entrou no carro, o irmão Genival e a Elisete entraram atrás. Ela sentou e falou, menino, o que é isso aqui? É doce? Eu falei, ela foi lá e pegou, comeu. Eu falei, come mais. Ela comeu. E ficou um pouquinho lá. Dona Elisete pegou o resto, comeu, fez uma trouxinha. Pensa nisso, quem é da máfia aqui. Fez uma trouxinha. Já imaginou a trouxinha, Tiago? Você conhece o esquema, que você é do pedaço. Fez uma trouxinha com aquele pozinho branco, Marcos. E eu não sei onde ela colocou, porque eu não vi. Beleza, tá a trouxinha lá, tum. Aí eu tô correndo, porque precisava lavar o carro, não sei onde é que nós íamos, o carro sujo e tal. E aí, chego no Lava Rápido, do pastor aqui em cima, encosto o carro do Lava Rápido, conversando com outro pastor e falando, eu ia viajar, foi antes, preparando para ir para Jaguaraíba, e falando com o pastor, e aquela conversa, e falando no Viva Voz, entra no estacionamento e abre o Viva Voz, peraí que eu vou desligar, e o pastor não para de falar, e senta, não, que eu sei o que lá, aí entra no Viva Voz, o cara ligava o carro para tirar o carro do lugar, o Viva Voz abria e tal, beleza. Daqui um pouco, e o pessoal viu de Pai do Senhor para o pastor, daqui um pouco vem dois. Você sabe que esses lugares tem muitas pessoas meio, já envolvidas, né, pezinho na cova, eles gostam de... Daqui um pouco vem um assim, com licença. Estava na lateral da porta. Eu peguei e falei, tá. Aí e eu estou aqui. Aí eu parei e falei, Miguel, você está pensando o quê? Não, nada não. Mas o saquinho assim, Tiago, o nó. Falei, você está pensando que isso aqui é... Não, a gente não se mete com nada disso não, está tudo certo. Aí, e para explicar, irmão, que aquele negócio era suspiro, porque ele não acreditou. Aí, não, presta atenção. Aí nessa hora eu falo, o meu amigo, falei, era o pastor Epano, eu falei, você não acredita, rapaz, o pessoal está com um saquinho de suspiro, estão achando que é outra coisa. Aí caiu na risada daquela bagunça, aí o pastor sai, eu abro o saquinho de suspiro, ainda vou com o dedo assim, depois esse dedo, faço que nem o pessoal faz, meter esse dedo dentro do saco, assim, é doce. E aí tinha um menininho, eu falei, põe o dedo aqui. O pastor passou, saiu e falou assim, mas o bagulho é doce mesmo. Eu não sei se é doce ou não é. Eu não sei se é. Vamos acusar aí? Quem já usou é doce aquele negócio? O que vocês estão balançando? Já usou, irmão? Como é que está balançando a cabeça? É amargo? Então, eu não sabia. Ele disse que, acho que para bagunçar, o pastor disse que era doce. Eu falei, aí eu peguei o menino, enfiei o dedo do menino dentro, falei, chupa aqui. E eles ficaram meio assim. Aí veio o outro, todo desconfiado, e falou assim, no porta-mala também tem. Aí eu falei, para aí, aqui é suspiro. No porta-mala é farinha de trigo. O pão da igreja, eu carreguei acho que uns 10 quilos de farinha. E tinha um saco furado, gente. E caiu por cima da minha mala de carregar livro. Pensa na situação. Aí ontem eu estou correndo para arrumar a mala para descer para Santos, para ir ministrar. Chego em casa agora, tem um pouquinho assim em cima do sofá.
Não deu tempo de eu limpar. Olha quando eu chegar em casa, em cima do sofá do lado da parede, tem um tantinho assim, porque acho que ele escorregou pela mala e está ali. E quando eu coloquei a mala que eu abri, caiu. Entendeu? Então, Dona Elisete quase vai ser preso. Então, se você está no lugar errado, na hora errada, é isso que dá. Então, falando da Barbie, pensa nisso. Eu acho que não vale a pena você estar lá por conta, mas está tudo certo. Vamos voltar para Jesus? Tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com Jesus, porque Jesus nos dá um caminho a seguir. Jesus nos dá uma história a prosseguir. E eu escrevi aqui que Jesus é muito mais do que um hipermercado. Muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo no hipermercado. E quando está tudo bem, a gente está cheio de fogo, cheio de unção, cheio da glória, cheio da graça. Mas aonde está Jesus? Porque Jesus é a ponte. Jesus não é a festa do outro lado. Jesus é a ponte. Você pode repetir comigo? Jesus é a ponte do sucesso total da minha vida. Amém? Amém? Para você ter o Espírito Santo de uma forma em que ele esteja incandescente, você tem que estar em Jesus. Não existe avivamento sem Jesus. Não existe vida eterna sem Jesus. Não existe santidade sem Jesus. Não existe cristianismo sem Jesus. Porque cristão significa pequeno Cristo e Jesus é o Cristo. Se eu não tiver santidade, se eu não tiver Cristo na minha vida, eu não sou cristão. A Bíblia diz, e ele fala, que muitos um dia chegarão e ele vai dizer assim, olha, eu não te conheço. Por quê? Porque eu posso me vestir como cristão, eu posso falar como cristão, eu posso agir como cristão, eu posso ministrar como cristão, eu posso fazer tudo como cristão, mas Cristo pode não estar dentro de mim, o meu caráter pode não ser cristão. E nós somos sabedores disso. Nós vamos desenvolvendo um relacionamento onde nós sabemos quais as atitudes de cristão, sim ou não? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui conhecemos pessoas que nós já nos olhamos e dizemos assim, você é crente? A pessoa diz não. Puxa, mas você tem todo o trejeito de crente. Percebe? Percebe a história? Trejeito de crente. Por quê? Porque todas as atitudes são de crente, mas Jesus não está dentro dela. E eu fui ministrado essa semana por isso. Nós precisamos voltar a amar Jesus. Você está ouvindo a pastora falando, a mesma coisa que eu estou falando que eu aprendi. Espírito Santo, eu te respeito. O Senhor está aqui. Mas o Senhor só está aqui porque Jesus passou primeiro. É Jesus. E é Jesus quem nos salva. É Jesus quem nos transforma. É Jesus quem nos liberta, é Jesus quem muda a nossa história, é Jesus quem faz todas as coisas. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos, eles mencionaram as conclusões comuns de seus contemporâneos. Põe para mim o texto. Mateus capítulo 15, versículo 13 a 15. Ele, porém, respondendo, disse, 15:13, toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. 14. Acho que estou com o texto errado aí, vamos lá. Travou? Corta essa parte aí, diretor. Acha para mim, pastor, não é esse texto não. Jesus perguntou, o que dizes que eu sou? Eu acho que eu marquei errado aqui. O pastor Marcos é bom nisso aí. Galera, o time lá em cima vai me ajudar rapidinho. Então o que acontece? Ele já acha, a gente já coloca lá, só para mim não ficar parado aqui. Oi? É 16, né? Mas é 16 mesmo, gente. Eu estava sem óculos. Está marcado aqui, ó, 16, ó. É 16:13.
Meu Deus. Chegando Jesus, depois você pode olhar que está aqui. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Olha o que os homens disseram. Eles disseram: uns é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Sabe o que acontece aqui? Fica aqui um pouquinho. Aqui está um segredo da palavra que a gente já fechar e orar. Deixa eu dizer uma coisa. Quem não conhece Jesus, responde que Jesus é o que você está precisando. E eu quero fazer uma relação aqui. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, por o momento em que você precisar. Lá no Êxodo. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo levados para um local que eles não conheciam. Guarde isso, palavra revelada. Deus ouviu o clamor do seu povo e estava tirando eles. E preste atenção. Preciso explicar. Isso tudo aconteceu porque, olha, você pode olhar para mim? E eu vou fechar aqui, nós vamos orar. Deus providenciou socorro para o seu povo. José é o socorro para o seu povo. Então Deus providencia para o seu povo que José vá para o Egito, e que no tempo de fome ele providencia alimento para todos, e com isso todos vão para o Egito. Passa muito tempo, aquele faraó morre, vem um novo faraó, e o texto diz: e esse não conhecia a José. E ele começa a escravizar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus tinha uma marca. Eles prosperavam, tudo que eles faziam prosperava, mas eles foram colocados como escravos. Começaram a orar, a clamar. Então Deus disse: eu vou tirar o meu povo, vou levá-los de volta para a terra deles. E então Deus começa um processo de tirá-los e levá-los para a terra. Neste momento, Deus diz para Moisés, Deus diz: eu sou o que eles precisaram, porque eu estou livrando eles, eu estou trazendo eles de volta para a terra deles. Então Deus foi tudo que vocês possam imaginar. Deus foi, presta atenção, o problema é que nós hoje estamos querendo isso. Deus foi água, Deus foi rota de fuga, Deus foi socorro, Deus foi alimento, Deus foi proteção, Deus foi nuvem de dia, foi guarda-chuva, Deus foi proteção contra os ataques à noite, como nuvem de fumaça, tudo, nuvem de fogo, tudo o que o povo precisou, Deus foi. Amém? E o povo não obedeceu ao Senhor, o povo voltou-se contra Deus, e aquela geração que saiu não chegou, chegou uma outra. Amém? Por que Deus está construindo tudo isso? Porque Deus tem uma promessa: eu vou enviar o Filho, eu vou enviar aquele que vai perdoar o pecado. Depois que eles se estabeleceram, vem toda uma história, passa por Ruth, passa por Boaz, e chega a Davi, depois vai, e chega a Maria, e chega a Jesus. Aí Jesus nasce. Quando Jesus nasce, presta atenção, você pode repetir comigo assim: Jesus pagou todo o preço. Eu não preciso mais de eu sou, porque Ele basta. Só que hoje, aqui, acho que é 6 de agosto, nesse pequeno grupo, ou é 5, 6, eu não sei, tem 6. Muitos de nós que estamos aqui, estamos procurando o eu sou lá do deserto. Sabe por quê? Porque não existe mais deserto, mas nós voltamos para o deserto. Porque o Deus que nós, o Jesus, o Espírito Santo que nós queremos, ele tem que ser macarronada, ele tem que ser um carro novo, ele tem que ser gasolina, ele tem que ser um emprego bom, ele tem que ser um chefe bom, ele tem que ser um namorado bom, ele tem que ser uma esposa boa, ele tem que ser bom para o meu relacionamento, ele tem que ser o meu dinheiro. E nós não estamos mais na época disso. Nós estamos vivendo
nessa trindade que eu estou ensinando vocês aqui, nós estamos vivendo na ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo é saciedade. É diferente de necessidade. Quem consegue entender? Nós estamos vivendo no tempo de nos saciar, mas nós estamos querendo pedir para coisas para o deserto. E eu quero te ministrar na tua vida. Sai do deserto porque você está no lugar errado, não existe. Você está num ambiente imaginário. Você está querendo que Deus te dê coisas. Deus já te deu Jesus. Você não precisa de mais nada. Você precisa dobrar o teu joelho e se arrepender diante de Jesus e dizer: Jesus, eu te aceito como o meu único, diga único. Como tudo é tudo, o único é único. O único é um só, não existe dois, não existe três. Eu te recebo como meu único e suficiente provedor, salvador, criador. É só isso. Eu não preciso de mais nada. Irmãos, e quando a gente entra nesse processo, vou usar um termo que a moçada usava no meu tempo que não usa mais. Quando a gente entra nessa vibe, aí o Espírito Santo nos pega e começamos então a navegar em pastos verdejantes. Sabe por quê, irmão? Porque nada mais faz sentido, nada mais é tão importante quanto deixá-lo Ele nos levar. E queridos irmãos, Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele faz. Por quê? Porque Ele olha e diz assim: rompeu com o passado, entregou a vida para aquele que tem preço a pagar, e Ele já pagou, então agora eu cuido. Note que o avivamento chega quando? O pastor Marcos pregou semana passada sobre avivamento. Quando é que o Espírito Santo chegou? Quando aquele que ligou o deserto com o futuro chegou para pagar o preço. 400 anos eles ficaram esperando, havia uma promessa de que o Messias vinha. Quando os discípulos perguntaram para o povo: quem é essa pessoa? Eles estavam esperando um homem simples como Salvador, mas não Salvador para a eternidade. O judeu está lá até hoje cumprindo a lei de Moisés. O judeu está lá até hoje batendo a cabeça no muro das lamentações e fazendo oração a Moisés. E eles estavam esperando Moisés. Tanto é que no Monte das Transfigurações, quando eles viram aquelas duas pessoas semelhantes a Elias e a Moisés, os próprios apóstolos de Jesus, que andavam com Jesus, disseram: mestre, vamos fazer uma cabana para ti. Eles reconheceram Jesus, mas eles colocaram Jesus na mesma medida que Elias e Moisés, que apareciam naquela cabana. E talvez é esse o problema da igreja hoje. Nós estamos olhando para Jesus como um Elias, como um Moisés. Foram grandes homens de Deus, não provaram a morte, mas eles morreram. Jesus ressuscitou. Ninguém achou o corpo de Moisés, ninguém achou o corpo de Elias, mas o corpo de Jesus, não acharam o corpo, acharam um homem andando e dizendo: põe a mão aqui, olha aqui, sou eu, põe a mão aqui. E viram ele subir aos céus. Deus, aleluia. Mas quando perguntaram, eles estavam esperando esse homem físico que iria fazer coisas grandes, mas que era alguém falível como eles. Elias foi falível como eu e você, passou pelas mesmas paixões que eu e você. Não quer dizer que ele pecou, mas ele tinha as mesmas dificuldades que nós. Moisés era um homem amado, um homem amável, mas ao mesmo tempo, quando se irava, vocês têm medo e não gostam do pastor Marcos, vocês não têm ideia quem era Moisés, bravo. Moisés não morreu, Moisés não chegou à terra prometida porque Deus falou para ele: toca na rocha. Ele está virado, ele bateu na rocha. Tem uns pregadores que dizem que ele bateu em Deus, mas a rocha significava ali a presença de Deus, e depois mais na frente Jesus. Para com isso, esquenta a cabeça não. Jesus não apanha, nem Deus. Mas acho que fazem isso com uma figura de linguagem para a gente entender. Você consegue compreender, irmão? E aí a gente caminhando para o fechamento, eu tenho um monte de texto ali, não vamos ficar aqui? Os textos eram para mim ter base? E aí? E aí? Até quando nós achamos que temos Jesus na prateleira? Até quando Jesus é o dono de um hipermercado para a gente? Até quando? Ele não é, irmãos. Ele é a ponte. Ele é o único. Ele é o suficiente. Ele é o Senhor.
É Ele quem liga. É Ele quem traz paz. É Ele quem traz vida. E se nós entregarmos a nossa vida totalmente a Jesus, Ele põe ordem na nossa casa. Ele muda totalmente a nossa história. A experiência da gente muda totalmente. E eu ouso dizer para você, se não mudou, é porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Somos amigos de Deus, somos dizimistas, nada disso compra a salvação, nada disso compra a nossa vida. Sou bonzinha, sou bonzinho, sou tranquilo, mas eu sou o dono da minha vida. Entregar é abrir mão. Jesus é essa pessoa. Entregar é dizer, a minha vida agora é tua. Lázaro cantava, né? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Aí a minha esperança é do mestre. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, você está amadurecendo? Estou. Claro que a maturidade também traz essa tranquilidade. Mas isso não é para velho não, gente. Porque Jesus precisa trabalhar em vocês que têm menos de 40 anos aqui. Ele quer trabalhar na sua vida. Porque você é a pessoa que Ele vai usar daqui 30 anos para estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Nós estamos aqui já com uma missãozinha já chegando lá. A Luísa, eu tenho pensado muito nisso. A gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar essa turma que está vindo. A gente tem que dizer, vai, é Jesus, olha na minha vida. O nosso papel, irmãos, a gente está com mais de 50, 55 anos. A nossa proposta é olhar para esse pessoal, ver na gente assim, ó, é importante. Jesus é expectativa, Jesus é esperança. Vai, ó, eu estou cada vez melhor. Por quê? Porque eu não abandonei Jesus. Para que eles possam vir seguindo esse testemunho e ir vivendo a vida deles com Jesus. Eu queria apresentar para vocês Jesus nesta manhã. Maravilhoso. O conselheiro. O Deus forte. O Pai da eternidade. O príncipe da paz. Mas aquele que não divide a glória dele com ninguém. Aquele que não deixa com que outros roubem a glória dele. E como pregador dessa manhã, eu quero dizer para você o seguinte: decida-se hoje por um Jesus verdadeiro. E deixa Ele tomar conta da sua vida. Converta a tua vida ao Senhor. Converta os teus caminhos ao Senhor. Converta as tuas vontades ao Senhor. Converta os teus desejos ao Senhor. Converta a tua vida ao Senhor, para que Ele possa cuidar da sua vida 100%. E eu quero dizer para vocês, é possível. Dá. Porque esse problema mais impossível que você acha aí, Ele pagou o preço por ele. Quando Ele foi pregado na cruz, foi atraído sobre a vida dele. Pense agora no teu problema difícil. Você veio para cá e você tem um problema difícil. Você tem uma impossibilidade. Todos nós que estamos aqui temos. Aquela impossibilidade, aquela coisa terrível que você está sofrendo, que até você chora. Talvez você está segurando as lágrimas para não chorar agora. A área que for, lembrou? A Bíblia diz que foi atraída sobre o corpo dele. Ele pagou o preço. Para que Ele pagou o preço? Para que quando eu crer nele. Cristão é isso. Entenda o que é ser cristão. Ser cristão é agora. Qual é o teu maior problema que você tem? Eu creio em Jesus, ou seja, eu transporto para Jesus. Está na mão da macheia de calabaça de Jesus. Isso é ser cristão. Ser cristão não é ter um carro novo. O carro novo é uma consequência de vida com Jesus. E aí Ele manda o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, e ministra na tua vida. Você não precisa de um carro novo, fica aquele velho mesmo, que ele está uma maravilha na tua vida, e você é feliz com ele. E aí quem é que coloca a felicidade? Aí sim o Espírito Santo vem e coloca a felicidade naquilo que você tem. E você diz assim, meu carro não é velho, o meu carro é uma bênção. Não tenho necessidade. Amém? Aí o Espírito Santo faz uma obra que a gente conhece na terra. Gente que tem muito e que despeja para os outros assim. Gente que não tem nada e dá tudo que tem. Percebe? Vocês conhecem isso. A vida vira totalmente diferente. Aí é a ação do Espírito Santo em alguém que entregou a vida para Jesus. Porque Jesus é a ponte para essa vida.
Você quer viver bem aqui na terra? Entrega a sua vida para Jesus. Crente, não crente, batizado, não batizado, talvez o que a gente precisa é entregar a vida para Jesus, é converter a Jesus. Eu encerro dizendo a você, existe um homem que ele mostra muito claramente essa questão de ser convertido. Talvez o diabo está soprando no teu ouvido, mas o que você fez é uma mancada muito grave. Você anda fazendo uns negócios aí muito errados. Você não tem chance para Jesus. Deixa eu te mostrar o último caso. Teve 2 casos. Deixa eu te mostrar o último. O primeiro foi Judas, que preferiu se suicidar do que correr e voltar aos pés de Jesus e pedir perdão. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter voltado para os pés de Jesus e pedido perdão. Ele preferiu tirar a sua vida. Mas tem um outro caso, que andava com Jesus. Jesus estava preparando para ele ser o pastor da igreja. E de vez em quando ele fazia como eu e você, ele olhava Jesus como alguém que era provisão para o momento, e não pastor e nada nos faltará. E quando ele percebeu que Jesus ia abandoná-los, que Jesus ia embora, ele disse, não, o senhor não vai, eu não vou deixar. Primeiro Jesus disse para ele assim, deixa o menino cultuar. Aquela é a sala dele, deixa ele cultuar. Não se preocupe. Eu estou feliz porque nós temos uma sala. Hein, pastor? Não é? A gente aprendeu terça-feira, aquela sala é uma sala, ele está ali, a mamãe está conseguindo cultuar e ele está feliz ali. Não é o caso dele, mas ele está num lugar bom e vocês podem cultuar, isso é bom. A gente tem que entender isso. Traga seu filho para a igreja, tem lugar para ele. Eu estou na palavra, eu estou abrindo um parênteses porque eu gosto de fazer isso. Traz os seus filhos para a igreja, tem lugar para eles aqui. Amém? Amém? Não dá para ficar lá, ó, ele está ali feliz da vida e cultuando. A mãe está ouvindo a palavra, está tudo certo. Amém? Se precisar de um espaço lá para cima, tem espaço lá em cima também. Então lembra disso. Traga as suas crianças para a igreja. Essa mensagem ele não vai ouvir, ela nunca não vai entender. Mas o pai e a mãe ouvem e depois pratica na criança. Então o que acontece? Voltando. Diz a palavra, e eu creio na palavra, que quando Jesus disse assim, é chegada a hora de ir embora, ele disse, não senhor, o senhor não vai não. O senhor não pode. Como é que nós vamos ficar sem o Senhor? E aí a palavra diz que Jesus diz assim, aparta de mim, Satanás. Jesus não diz assim, Pedro, você é um endemoniado. Eu estou falando com muito amor e compaixão do Espírito Santo aqui. Há entre nós, queridos e queridas aqui, que eu gostaria de te esganar. O Marcos dos Santos Ferreira gostaria de te pegar pelo pescoço, te sacudir que nem aqueles frangos. Só não quebrar o pescoço para você continuar vivo. Ou então, se você entregar a vida para Jesus mesmo, Jesus leva porque agora está salvo. Mas quem sou eu? Então, com muita compaixão, eu queria te dizer uma coisa para você. É difícil até eu falar isso. Você pisou na bola, você errou, você merece uns tabefe. Mas Jesus te ama. Jesus te ama. E o mais importante não é eu querer quebrar o seu pescoço como um frango. É Jesus te amar. Quem sou eu na fila do pão? Jesus te ama, meu irmão. E Ele te ama de uma forma, sabe qual é a forma que Ele te ama? Ele não expulsa o demônio de você. Me permita, eu olhei para ti e vai você mesmo. Seu demônio Michele. Eu levantei a mão, ela estava ali na minha frente. Não, Ele pode olhar e falar assim, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, alguém que está encostando em você, que está fazendo você agir dessa maneira, que está fazendo você pensar só aqui na terra. Jesus fez isso para o Pedro. Ele disse assim, afasta de mim, Satanás, e não Pedro. Depois o Pedro toma toda aquela atitude, Jesus diz para ele assim, ó, você vai me negar 3 vezes. E ele, sem pensar, quando ele olhou, ele já tinha negado. Tem um teólogo que ele disse que Jesus está passando em um local, e Pedro está numa mesa assim, e aí diz que quando Jesus vai passando, diz que o olhar deles se cruza, o olhar de Pedro se cruza com Jesus. Quando acontece isso, o Pedro ora e dá cai em si e diz, gente, eu já neguei 3 vezes, já foi, muito rapidamente. O que Jesus fez com ele, irmão? Jesus mandou matar? Jesus foi o Marcos Ferreira que quis quebrar o pescoço dele como um frango? Não.
Sabe o que Jesus fez? Jesus, quando ressuscita, vai procurar quem? O Pedro. Ele está lá pescando, Jesus põe peixe, pão, prepara uma jantinha. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar Jesus porque Ele te ama. Por isso que eu estou falando, entrega a tua vida para Ele, porque Ele te ama muito mais do que eu. Por isso que eu sou o porteiro da igreja dele, eu não sou mais nada do que isso. Eu sou o cara que segura o trinco só. E quando Ele manda a gente abrir o trinco, a gente abre. É Ele que morreu por você, não fui eu. Foi Ele que foi para a cruz para que você tivesse vida, não fui eu. Preocupe-se comigo, não. Eu sou mais um no meio da multidão. Agora, Ele não. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que plica a tua vida. Ele é. Eu sou tão falível que eu morro hoje. Domingo tem outro aqui pregando a palavra dele. Amém? Então a gente muitas vezes se enrosca com pessoas pelo meio do caminho. Meu irmão, teu negócio é com Jesus. Jesus muda a história da gente de tal forma. E a gente, então vai, e entrega a vida para Ele. Eu queria perguntar se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui agora. Tem alguém que quer se reconciliar, quer entregar a vida para Jesus? Tem pão, tem peixe, fecha os seus olhos, tem água. Talvez você é crente, talvez você está envolvido com tudo, mas você sentiu na palavra que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu falo de abaixar a luz, mas é difícil baixar a luz aqui. Vamos ficar de pé. Você quer entregar a sua vida para Jesus?